Tauromaquia Viva, no Rádio Clube de Angra. Saudações taurinas, caros ouvintes, telespectadores, bem-vindos a mais um Tauromaquia Viva. Este é mais um programa num cenário hoje diferente. Estamos na Casa da Lata, na freguesia da Ribeirinha. Freguesia esta com um cunho social muito forte, pela forma popular como as pessoas se aglomeram, pelas suas origens e pela sua localidade, com uma rica história social que a marca também como uma história taurina muito, muito forte. Localizada no coração da Ilha Terceira, a Ribeirinha é uma das freguesias mais antigas e representativas do concelho de Angra do Heroísmo. É um lugar onde a história se mistura com a cultura esta popular e onde cada rua, cada campo respira tradição. A vida na Ribeirinha sempre foi sustentada pela agricultura, com a terra a ser o ponto de partida para tudo. Aqui a relação com o campo é mais do que prática, ou seja, é uma questão de sobrevivência e identidade. É sobre esta freguesia, sobre a sua história taurina, que estamos aqui para vos apresentar este programa, que hoje vai ser, novamente dizemos, excepcional. Hoje a Tauromaquia Viva vem-vos dar a conhecer e apresentar e dar-vos a conhecer mais uma vez o livro que se chama Ribeirinha Freguesia Taurina, que é sobre a freguesia, sobre as suas tradições taurinas, e para falar sobre este livro temos hoje um quadro aqui de ilustres convidados. Esta história o que é? Trata-se da história tauromáquica de uma das localidades mais representativas em todos os Açores. Tem tudo, ganadeiros, pastores, capinhas, toureia a cavalo, forcados, bandarilheiros e peões de brega. Também um pecador, delegados, corneteiros, bandas filarmónicas e capelões. Mas acima de tudo, aficionados, que enchem arraiais e praças. Temos aqui hoje, ao meu lado, começo por apresentar o Dr. José Paulo Lima. O Dr. José Paulo nasceu em Angra do Heroísmo, em 82, é doutorado em Ciências Agrárias no ramo da reprodução animal e mestre em Zootecnia pela Universidade dos Açores, academia onde foi também professor convidado. É pós-graduado em Comportamento e Bem-Estar Animal pelo Instituto Superior de Psicologia Aplicada de Lisboa e licenciado em Medicina Veterinária pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. É técnico superior nos Serviços de Desenvolvimento Agrário da Ilha Terceira e desenvolve atividade privada nas áreas de clínica de animais e companhia. Temos também aqui o João Edgar de Candeias Vieira, mais conhecido por Edgar. O Edgar nasceu em 66 na Praia da Vitória, Ilha Terceira. É fotógrafo desde 85. Em 2000 começou a dedicar-se mais ao fotojornalismo, comemorando 25 anos juntamente com estas duas paixões, ou seja, fotografia e fotojornalismo. Adquiriu e consolidando conhecimentos em ambas as áreas. É um fotógrafo taurino, que é uma das suas grandes paixões, como dizia, e as touradas à corda são uma marca na sua cultura fotográfica. Temos também aqui connosco o Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Ribeirinha, o Sr. Alberto Gonçalves de Melo, nascido em 56, é Presidente da Junta desde 21, portanto 2021, 30 anos ligado a movimentos da Ribeirinha, nomeadamente folclores, filarmónica, Império de Santo Amar, Casa do Povo da Ribeirinha e neste momento Junta da Freguesia. Ou seja, o Sr. Alberto está aqui completamente enraizado na Ribeirinha. Temos connosco também o Sr. Liduíno Borba. O Sr. José Liduíno Mel de Borba, nascido a 7 de fevereiro de 56, na freguesia de São Mateus da Calheta, concelho de Angra do Heroísmo, Ilha Terceira. Desde os 16 anos de idade que escreve, nomeadamente versos e prosa. Tem alguns artigos de opinião publicados em jornais. Como escritor e editor, tem mais de centena de livros publicados e editados por si. É o editor proprietário da editora Turiscom. Terminando esta minha extensa já apresentação, vamos então conversar e saber mais um pouco sobre esta obra e sobre os seus autores.
Começo por aqui, Dr. José Paulo, que é autor do texto do livro, e pergunto-lhe, doutor, o que o levou a escrever sobre a Ribeirinha e como é que foi o processo de pesquisa para mergulhar na história taurina desta freguesia tão emblemática? Boa tarde, boa noite e a todos que nos estão a ver e a ouvir. Obrigado pelo convite. Portanto, eu escrevo sobre a Ribeirinha porque a Ribeirinha é a minha alma mater. Eu sou da Ribeirinha, nada e criado aqui, vivi aqui, fiz homem e a história da minha gente foi aquela que passou ao papel, por assim dizer. E a história taurina. Tive o desafio do Sr. Presidente da Junta, o Sr. Alberto Melo, um amigo de longa data da família, que inicialmente me propôs fazer um livro sobre os ganadeiros da Ribeirinha. Começamos, mas nós na altura estávamos embarinhados, e o Edgar estávamos embarinhados num outro livro que publicamos antes, Estourar a Bandeira de um Povo, e quando o Sr. Alberto falou comigo, achamos uma ideia super interessante. Se eu digo mato, o Edgar diz fola, e ao fim e ao cabo continuamos um trabalho que já vinha sendo do Tourada à Corda à Bandeira de um Povo e prolongamos naquilo que foi o Ribeirinha à Freguesia Taurina. Quando cheguei e comecei o processo que leva 2 anos e meio a fazer, que levou 2 anos e meio a fazer este livro, deparei-me com uma riqueza etnográfica muito grande de uma freguesia que eu próprio, sempre natural dela, desconhecia totalmente. E a verdade é que revigorei as minhas raízes. A verdade é essa, sinto profundamente grato por ter feito. Agradeço ao Sr. Alberto e à Junta de Freguesia ter permitido olhar e ver realmente que o meu ser, a minha forma de estar, a minha personalidade está intrincada com aquilo que é Ribeirinha, enquanto modo de vida, enquanto gente que vive em comunidade, e é preciso não nos esquecermos disso. E é como estarmos fora, é bom a gente estar fora para perceber que estamos dentro. Eu fiquei profundamente arraigado à minha freguesia, à minha forma de viver desta freguesia, com as suas comunidades, com os seus impérios, com as suas filarmónicas, com o seu clube de futebol, com tudo o que rodeia. Fiquei profundamente enraizado quando estudei fora e a falta que me fazia realmente. Portanto, as vivências da Ribeirinha, como a Orlando disse muito bem, são profundamente agrícolas. Começaram por uma agricultura de sustentação da própria comunidade, desenvolvendo-se à volta de uma igreja ou de um centro de culto, neste caso a Igreja Católica. E a partir daí o divertimento surgiu do campo também, e surgiu do campo do primeiro servindo os senhores da cidade, digamos assim, e mais tarde com os senhores da imigração, sendo os próprios locais da freguesia ganadeiros eles próprios e evoluindo. Realmente a Ribeirinha é dos poucos lugares a nível mundial que tem tudo mesmo, tem tudo, tem focados, tem ganadeiros, tem toureiros a cavalo, toureiros a pé, tem um matador que é originário aqui da Ribeirinha, os seus antepassados são aqui da Ribeirinha, temos capelões, tudo gira em volta de tudo. E o touro, quer se queira, quer não, é uma forma que nos intrica e nos forma a personalidade e também nos permite ter até o nosso próprio dialeto e a nossa própria forma de ser. Sinto-me orgulhoso de ser da Ribeirinha e sinto-me orgulhoso de ter feito parte desta obra e ser bom. Como presidente da Junta, qual a importância de resgatar e divulgar a história taurina da Ribeirinha? Como é que vê o impacto desta obra, deste livro, na valorização da freguesia? Como já foi dito aqui, a primeira boa tarde, noite, não sei agora, conforme o Vindo lugar do sítio onde nos estão a ouvir. Portanto, isso é assim. Portanto, a Ribeirinha da freguesia da Ribeirinha é uma freguesia muito ligada para a tauromaquia. Portanto, como já foi dito aqui, é uma freguesia que tem tudo. Tem ganadés, tem pastores, tem capinhas, tem toureia a cavalo, fogados, tudo.
não é assim? E como tem tudo, era uma pena não se fazer um livro com um registro da freguesia e de falar de toda esta gente que fez parte da tauromaquia, que ainda fazem também outras pessoas parte aqui da tauromaquia. E, portanto, o que é que ia acontecer? Ia-se perder, se a gente não fizesse esse trabalho agora, íamos perder o registro dessas pessoas antigas. Sim, porque daqui a mais 10 ou 20 anos já ninguém se lembrava daqueles antepassados dos avós, não é? Que fizeram parte destas, ser ganadeiros e pastores e capinhas. Portanto, a ideia foi a gente ter um registro, quase uma documentação. E que envolve praticamente todas as pessoas da freguesia da Ribeirinha. Praticamente envolve isso tudo. Portanto, as filarmónicas, quando iam à praça, levavam muita gente atrás de si. Não é assim? Desde 1891, houve uma pesquisa, o João Paulo fez essa pesquisa, encontramos 154 pastores. Isso é uma coisa enorme, não é assim? Pronto, e depois já temos aqui bandalheiros, peões de brega, pecadores, delegados, moteiros, bandas filarmónicas e capões. Isso também é muito importante. Ou seja, eu acho que há um registro É um registro praticamente de completo. todas as pessoas ligadas já à tauromaquia. Portanto, eu acho que foi um. Desde mais é de louvar a sua atitude Portanto, eu de... quando pensei nisso no segundo ano, quando eu estava aqui na Junta da Freguesia, e vi que era muito importante, portanto, toda esta gente que eram integrados na tauromaquia, achei que era importante fazer um livro. Claro que eu fui falar logo com o Japão, que é natural desta freguesia, que é muito importante, que é um médico veterinário, doutorado em produção animal, não é? Com provas dadas e com a publicação dos livros anteriores sobre a tauromaquia. Portanto, eu acho que foi excelente a ideia de uma pessoa que já tem prática, não é? Claro. E que foi fácil, não é muito fácil. Ele teve muito trabalho, mas foi, sim, o trabalho invisível que não... não se vê. E também o convite aqui do nosso João Edgar, portanto, a cooperação fotográfica, que ele é um homem da fotografia. Sim, já vamos a seguir. Fotografias e que também ajudou extremamente na publicação desse livro. Portanto, e também aqui há a Toriscom, editora, que sou proprietário do Sr. José Lito Borba, pelo excelente trabalho que fez, que está aqui um livro, não é? E 100 livros que ele já publicou com provas dadas. Portanto, e foi assim. Também o prefácio, que é da autoria do Dr. João Manuel da Silva Ventura, que também é cidadão desta freguesia, não é? Cuja disponibilidade muito engrandece também este trabalho. E é assim, portanto, isto é uma publicação de um livro que homenageia todos aqueles que, com o seu trabalho, dedicação e empenho, contribuíram para o progresso e desenvolvimento da tauromaquia desta bela freguesia. Sem dúvida. Desta nobre freguesia. Sem dúvida, Sr. Alberto. Portanto, é isso. Mais ou menos. Sr. Lidwin é o editor deste livro. Eu gostava de lhe perguntar o que o motivou nesta aposta, nesta publicação de um livro sobre a tauromaquia na Ribeirinha. Ou seja, quais foram os desafios ao longo deste processo de produção? Olha, primeiro há um trabalho que houve, antes de mais deixar um cumprimento a todos os companheiros da mesa e a quem nos ouve. Já havia um trabalho anterior a este, ou seja, aqui os nossos autores, o texto do Dr. José Paulo e da fotografia do Edgar. Este é o terceiro livro que eles fazem publicar. O primeiro foi o Mar do Duarte, o segundo o Bio, e o terceiro que estamos aqui a tratar também fizeram-me esse desafio e eu não hesitei, sabendo da qualidade deles em termos de texto e em termos de fotografia e por aquilo que se estava a tratar. Portanto, no fundo, é uma história de uma freguesia mais dedicada à parte da tauromaquia, mas que envolve muita história natural e normal de uma freguesia. Eu próprio
fiquei espantado com os resultados que me foram passando à minha frente. Esse texto passou por mim para ser organizado em livro e fiquei realmente muito espantado pelos dados que são aqui São apresentados. incríveis. Já foi aqui dito, mas é uma freguesia que tem tudo relacionado com a tauromaquia e eu, não desprezando as outras freguesias, por aquilo que me apercebo, tenho a impressão que não temos nenhuma freguesia, nem da terceira, muito menos nos Açores, que estamos a falar. Tauromaquia. Estamos a falar da terceira. Não conheço outra freguesia que tenha tantos dados como esta freguesia. Tem tudo, mas acima de tudo tem gente para fazer a festa, tem gente para fazer touros, tem gente que faz touradas, tem gente que faz corridas de praça e, como já foi dito aqui também, há uns anos atrás, quando as filharmónicas, as duas filharmónicas da Ribeirinha, em alturas diferentes, portanto, participavam nas corridas de praça, a freguesia da Ribeirinha era tida como uma freguesia que enchia praças. Ou seja, as próprias filharmónicas levavam o pessoal da freguesia atrás de si. Um tem um irmão, outro tem um filho, tem um parente, e muitas das enchentes de praças têm a ver com a freguesia da Ribeirinha. Eu fiquei admirado pela pesquisa da freguesia em si e pelo bom trabalho do José Paulo, que eu quero dar aqui os meus parabéns politicamente, e eu já da parte da fotografia, mas a parte do texto é excepcional. O José Paulo foi até Um trabalho de 2 anos e meio, são muitas horas de pesquisa, muitas horas de trabalho. Do que era preciso. Deixar aqui uma palavra de agradecimento também, na qualidade disto, a pessoas que colaboram e apoiam este, nomeadamente o nosso amigo João Pires, que vive na Califórnia, um amante desta freguesia, um natural desta freguesia, e amigo e amante desta freguesia, tudo quanto pode fazer pela sua freguesia, ele faz. Também do outro amigo, o Tony Nunes, que vive também na Califórnia, que é casado com a senhora Filomena. A senhora Filomena é da família dos Faveiras, aqui da Ribeirinha, a gente ligada aos seus. Por sempre gente que tem ajudado estes projetos e que estão sempre dispostos a dar uma ajuda. É uma obra única, feita sobre a Ribeirinha, que merece ser lida e vista. Tem, portanto, conteúdo e os seus autores e a Ribeirinha e toda a gente que ajudou, são todos parabéns. Obrigada, Sr. Ludwig. Edgar, é responsável pela parte visual do livro, ou seja, quais foram as imagens antigas da Ribeirinha que foram destacadas por ti e como é que ajudaram a contar a história taurina desta freguesia? Obrigado que nos ouvem, obrigado pelo convite. E antes de pegar na tua pergunta, eu quero dizer que foi para mim e é para mim uma honra fazer parte. Uma palavra de agradecimento ao Sr. Alberto Presidente da Junta, por excelente altura, esta uma excelente ideia ainda bem. Ao nosso querido amigo editor, Alexandre. Ao meu querido amigo José Paulo Pacheco de Lima, que tantas dores de cabeça me tem dado. Mas vale a pena. E ele, quando me falou, eu disse bem há bocadinho e já respondo à pergunta. Quando te falou no projeto do livro da Ribeirinha, estávamos a acabar o projeto do livro anterior, dada a prova da Beira do Povo, e disse ao José Paulo, vamos acabar este primeiro, depois começar o outro, mas a gente arranca já, há tem material para isso. Olha, mas pegando na pergunta que disseste, as antigas foram pagas por pessoas que eu fui. O João Alberto também, pessoas antigas, que tinham fotos deste livro em que eu, algumas eu nem era nascido, e outros já era nascido, mas não dava de máquina às costas. Ou seja, há registros de 1800 e alguma coisa. Exatamente, 1800, mas 1800 e tal, mas mesmo às 100, não dava. Portanto, isso é um trabalho excelente a nível de tudo, desde imagem,
cada fotografia enquadrada na sua parte do texto. Conta a história. Certo? Conta a história. Porque é preciso ter atenção a uma coisa. Isto é uma obra extraordinária, uma obra que fica para a vida. Tem registros neste livro, costumo dizer muitas vezes. Um dia os personagens se vão, mas a história fica. E por isso é que a imagem, não costumamos dizer que uma fotografia vale mais, uma imagem vale mais que mil palavras. A fotografia é um registro que fica para a vida. O que está no livro, vou fazer deste à parte, mas tenho que gravar a noiva, porque eu quero casar a noiva, portanto tenho que gravar. É um trabalho de excelência. Os textos são extraordinários. Procurar as fotos para enquadrar em cada texto do Japão, eu digo, não é fácil, é óbvio. Mas é uma conjunção perfeita. É uma conjunção perfeita, mas olha que eu deu muita vez de cabelo. Ao mesmo chamava-me careca, porque ao mesmo se ainda fosse careca, e durante esse vídeo tinha ficado careca de certeza. Foi fantástico. Pegando aqui pelo Dr. José Paulo, pegando aqui pelo lado que o Edgar estava a dizer, do trabalho de pesquisa, trabalho de muitas horas, de grandes pesquisas, acredito que tenham sido mesmo dar dor de cabeça, como dizia o Edgar. O que é que no seu livro aborda a evolução da freguesia da Ribeirinha desde os tempos do povoamento? Ou seja, até aos dias de hoje. São muitos anos, muitos séculos de história. Quais são os marcos mais importantes desta evolução, especialmente no que diz respeito à atividade taurina? Voltando um bocadinho atrás, sou o Edgar e tiro-lhe o cabelo, a mim que chama o bigode, por assim dizer. Respondendo à tua pergunta, há uma coisa que se costuma dizer, um provérbio popular que se costuma dizer, que da ribeirinha nem galo nem galinha. Eu ouço isso desde pequenino, mas também posso responder. Quem o diz certamente nunca comeu uma canja à moda da ribeirinha, nem certamente comeu os ovos caseiros da ribeirinha. Nós somos uma gente que teve que aprender a subsistir daquilo que há no campo. E o que é que havia no campo? Pastagens no litoral de excelência, lavradias profundas, que permitiam as culturas hortícolas, por assim dizer, e pastagens do alto da serra que permitiam pouco mais que a criação de gado. E as coisas foram-se fazendo tendo uma vaquinha e um porquinho ao pé de casa e tendo o gado mais arisco na serra, ou no interior da serra, ou por trás da serra, naquilo que nós chamamos o biscoito. E foi essa união de fatores que levou a que, quando se tivesse um pouco mais de dinheiro e as entradas de divisas vêm, por exemplo, da imigração do Brasil, que se começasse a produzir elementos que são fundamentais na freguesia, como é o caso da manteiga dos nossos laticínios, que ao fim e ao cabo a manteiga da Terceira hoje em dia é a receita base daquilo que era a manteiga da Ribeirinha, em verdade. Ou seja, foram inovadores até na Exatamente produção da manteiga. Nós chegámos a ter 4 desnatadeiras de 4 casas agrícolas aqui da ilha da Ribeirinha, e são precisamente essas casas agrícolas que no seu sentido de mais abastança, o que é que fazem? Resolvem pelotores, imitando as famílias nobres da cidade, correndo os seus touros também nas praças da cidade e desenvolvendo um gosto, porque as pessoas da Terceira e sobretudo da Serra da Ribeirinha que trabalhavam para essas gentes mais abastadas tornaram-se pastores. E quando se tornam pastores há toda uma vivência absoluta e fundamental à volta daquilo que é o cerne da questão, que é o maneio de tudo. E daí é que surgem todo o entusiasmo que até se estende aos dias de hoje. Nós ainda hoje temos miúdos de bordão na mão, com o Edgar extraordinariamente captou, com a corda na mão, ou com aquilo que nós chamamos a galhada a brincar aos touros na Ribeirinha. Isto ainda é de se ver. Em essência. Em essência. Depois há um fator fundamental aqui. O fator fundamental é que é sempre ouvir histórias. Eu ouvi histórias de 3 pessoas que são, se calhar, os alicerces da minha vida. Enquanto homem, mas enquanto aficionado. Essas 3 pessoas, 2 já não estão comigo. Foi a minha avó, Maria da Conceição Fernandes de Lima, foi o meu pai, José Fernandes Pacheco de Lima, e eu, o meu tio João Pacheco de Lima. Foram as 3 pessoas que, com muitas histórias,
me incutiram um gosto pelas nossas tradições, pela tauromaquia em particular, e é um gosto poder falar sobre elas. Eu torno a frisar, e a verdade é essa, além de aprofundar as relações de amizade que tenho com esses dois senhores que estão à minha direita, o Edgar e o Sr. Lidwin, que são relações profundas, eu encontrei-me enquanto homem também. Ajudou-me a superar momentos difíceis da minha vida, a escrever este livro. E ajudou-me a refundar naquilo que é realmente a minha essência. Ou seja, vão deixar marcas, este livro deixa marcas. Esse livro deixa-me uma marca profunda, se calhar uma marca muito mais intensa, muito mais intrínseca do que deixou os outros dois, e que vai muito para além da tauromaquia, vai às minhas raízes, à minha gente. Faço isso pelos meus tios. Ficou na alma. Ficou na alma. Pelos meus tios, pelos meus avós que já faleceram, pelo meu pai. Faço por essa gente e conto a história dessa gente também. Pode-me falhar, e às vezes a memória também falha. O Japão, neste momento, o Japão é dessa freguesia, da Ribeirinha, tem todo o orgulho na freguesia, mas deixe que diga, a freguesia da Ribeirinha tem e tem o dever de ter todo o orgulho do Japão Pacheco. Obrigado. Eu faço a minha vida, sou orgulhosamente ribeirinhense. E durante toda a minha vida eu serei. E nunca deixarei de ser, a verdade é essa. Exatamente, mas o que é uma do verdade. seu dono ao seu dono. É uma É verdade. uma verdade. Dr. José Paulo, estávamos a falar há bocadinho e falou muito bem da subsistência exatamente, da agricultura aqui na Ribeirinha. Ou seja, e o que é que fez com que a criação do gado bovino foi um ponto fundamental, já se falou nisso aqui, no desenvolvimento da tauromaquia na Ribeirinha, mas como é que esse processo deu ao longo do tempo e qual é o impacto que teve nestas gentes, ou seja, na população da Ribeirinha? O povo da Ribeirinha é um povo criador de gado. Tradicionalmente sempre teve gado. As pessoas sempre estiveram relacionadas ao gado bovino, sobretudo. O mês de janeiro era um mês de matança geral na Ribeirinha. Esta rua vivia as matanças gerais e era com o porquinho que se criava atrás de casa que se mantinha uma família. Mas tinha as suas vaquinhas também. E tinha as suas vaquinhas para dar uma bolhinha de leite e esse leite criava os filhos em casa. É fácil, ainda hoje, e temos uma freguesia, e certamente não me enganarei, sobretudo dedicada aos serviços, é uma freguesia que após o 25 de Abril e a criação da autonomia se virou para a cidade e virou-se para a cidade desenvolvendo as suas atividades profissionais. Mas toda a gente na Ribeirinha é um pequeno proprietário. E nessas pequenas propriedades tem os bezerrinhos. Nós próprios, de nossa família, somos criadores de gado, em pequenas dimensões, mas somos criadores de gado. E essa proximidade ao bovino faz com que a tauromaquia seja natural. Não se consegue entender uma festa na Ribeirinha sem haver uma tourada à corda. Os despiques na Ribeirinha são muito grandes. As touradas à corda são um ponto central da festa. A nossa comunidade vive, partilha no Espírito Santo, mas diverte-se e guerreia indo aos touros às touradas à corda. Há os de determinada facção, há uns de outra. E vai-se às mordomias ou vai-se às arrematações, arrematar as ofertas que são oferecidas nos impérios ou nas festas em função do partido que vem aos touros. Sim. Portanto, isso é algo nosso. É algo que se calhar noutras freguesias já se perdeu, mas que na nossa ainda é presente. E falo nas localidades, não só das localidades centrais da freguesia, como são a Serra ou a Rua da Igreja, mas falo também de Baladeira Grande e de Santo Amaro, que são impérios fortíssimos e onde o touro é fundamental e onde a festa que se faz à volta do touro é fundamental também. Edgar, falavas há pouco em como é que tinha sido o processo de encontrar as fotografias e eu gostava de saber, pergunto-te como é que foi este processo de encontrar a fotografia certa para ilustrar aquela história. Ou seja, alguma delas tem uma memória especial ou foi difícil de obter? Como é que foi este processo? Não, nenhuma delas não tem nada assim de memória especial. Diga a mim. Claro. Bom, o que acontece foi que o Alberto foi ali no fecheiro de milhares, num arquivo com praticamente 1 milhão de fotos, e
Já comecei por ir buscar as saladas da Ribeirinha. Claro. Isso foi fulcral, porque tinha que ser. Desde Santo Amaro à Ladeira, à Serra. Fotos tuas. É? Fotos tuas, 1 milhão de fotos tuas. Sim, atenção, eu estou a falar praticamente 1 milhão de fotos minhas. São 25 anos Em arquivo. em arquivo. E algumas que perdi, que se calhar ultrapassava. Mas o que conta é o que eu tenho. São 25 anos de dedicação e eu já fotografei em todos os arraiais aqui da Ribeirinha. Não foi fácil, mas também não foi tão difícil. O Japão, à medida que ia acabando cada capítulo, mandava para mim. Mas eu já tinha, de antemão selecionadas, tudo fotos alusivas à Ribeirinha. Sabia o que é que nós tínhamos, fotos tanto do cavaleiro, do picador, dos capinhas, dos ganadeiros. E depois foi só questão de ver os textos. Ver texto a texto, né? E pegar para aquilo que ele mencionava. E aí procurar as fotografias que enquadrassem para o escrito de Japão. Japão muito prestigiadas, que dá uma trabalheira, mas vale a pena. Tinha que ser a fotografia certa Tinha que para ser. ilustrar Depois, aquele tipo de texto. Depois temos estamos a falar de Ribeirinha, mas seja qual for o trabalho do livro, ou bem para as pessoas que já for, tu escolhes 100, 200, 400 fotografias, mas depois tens que começar a reduzir, não podemos meter todas. Depois chegamos no seu evento, sabe bem que já muita vez, pois vai aquela, mas eu também gosto dessa. E É tens aí, que optar. deixa-me te perguntar, Edgar, é aí que há aquela partilha de é para este texto e procurar a foto certa, ou seja, ter que andar ali à volta até encontrar um momento, encontrar uma coisa que apareça na foto, um Correto, elemento, uma exato. pessoa, um animal, que identifica aquele texto. É exatamente, que se enquadra naquilo que o Japão estava mencionado por aí abaixo. E depois entre esta, gosto tanto daquela, mas essa é mais Claro. Mas Não é uma depois tarefa fácil. Depois se iluminar, ilumina, só falta atrás, porque senão... Claro. Mas, Amanda, foi um trabalho gratificante. Sinto honrado, mas já sinto honrado de trabalhar com o São Paulo, desde o início que a gente trabalha juntos. Uma honra trabalhar com ele, uma honra trabalhar com o querido amigo, que é mais que amigo, para mim é que me vai, o meu amigo Igor. E o trabalho valeu a pena. O resultado final valeu a pena. Foi difícil, foi, mas ao mesmo tempo tornou-se fácil. Trabalhar com eles. Trabalhar com amigos torna-se tudo mais fácil. Quando a gente trabalha com as pessoas certas, é um privilégio. Por isso, a experiência para baixo, eu amo. Sr. Liduíno, o Sr. Liduíno é o editor desta obra. Sr. Liduíno, diga-me, este livro é uma verdadeira viagem no tempo, ou seja, trazendo da história da tauromaquia passada até ao presente. Como é que o senhor, como editor, vê e conseguiu fazer o equilíbrio de conteúdo histórico com a intenção de criar interesse para as pessoas em geral, ou seja, para todos os leitores? Eu acho que isso é uma resposta muito simples, está no trabalho do Japão. O Japão escreve como fala e transmite as coisas como as vê, tão simples que Tornou o trabalho mais fácil. torna o trabalho pouco fácil, porque começamos a ler o texto e estamos a perceber o que é que lemos, estamos a ver aquilo que está escrito. O texto cria... Ou seja, vai passando a imagem à frente daquilo que está. Eu ainda queria dizer mais qualquer coisa sobre o Zé Paulo. Eu não gosto muito que ele diga isto, mas eu tenho que dizer que o Zé Paulo é um caso único na Ilha de Terceira, e talvez nos Açores, no Ramo da Tarragona. O Zé Paulo é licenciado em veterinária, teve um mestrado, teve um doutoramento e mais alguma coisa a nível de estudo. E isso deu-lhe a bagagem técnica que ele precisava para a atividade que ele tem, que ele exerce, que é veterinário. Mas a sua vivência da Ribeirinha, a sua vivência desde criança, desde novo, com todo esta força popular à sua volta, com toda a sua família, gente humilde, no bom sentido de saber das coisas, desenvolver as nossas festas, as nossas tradições, levou a que ele hoje, seja aquilo que eu digo, acho que é um caso único, ele tem o início
tem a bagagem académica e tem a experiência da sua vida até aqui. E isso levou a que aquilo tudo que ele tenha escrito sobre tauromaquia é um tratado, uma história, Claro. porque o início, a razão das coisas estão ali todas bem explicadas e nós sabemos muito. Eu queria dizer mais qualquer coisa, um bocadinho no seguimento desta conversa, que aí já se falou aqui em relação ao livro, e já se falou no livro que está registado no livro. Também deixar aqui uma palavra de agradecimento à Junta pelas fotografias que disponibilizou e algumas tinham sido disponibilizadas para a história da Ribeirinha, mas também um senhor que colaborou muito, o senhor José António Rocha Silva, que tem um espólio de fotografias antigas da Ribeirinha que sempre se disponibilizou. Estou ajuda. Ajuda a colaborar. Mas em relação ao livro e ao futuro, deixar aqui uma coisa muito clara. Hoje, o único método que eu conheço de guardar informação para o futuro é o livro feito impresso. Eu trabalho com muitos meios informáticos, eu tenho 104 livros editados desde 2008 e só tenho esta quantidade editada porque trabalho com meios informáticos. Computador, com e-mails, com uma série de coisas. Mas hoje em dia o único meio seguro de guardar informação para o futuro ainda é o livro. Porque os meios digitais são bons e eu trabalho com eles e sem eles não tinha feito o que já fiz, não tinha tanta convivência com tanta gente, nomeadamente livros da nossa imigração, que é o transporte de informação via net e e-mails é muito mais fácil, mas os meios digitais não são meios seguros para o futuro, ou se forem seguros, custa muito a manter. Ou seja, o documento, digamos, o documento oficial que vai perdurar é o livro. Mas eu quero acrescentar mais um pormenor que a gente não sabe e é bom que se diga. O livro é feito numa gráfica e a gráfica está obrigada, não é a editora sou eu, Sim. ou eu, neste caso, que entrega uma gráfica e que o imprime. Mas essa gráfica que faz o livro está obrigada por lei a entregar 11 livros para chamado depósito legal. Ou seja, ficam distribuídos em 11 bibliotecas a nível nacional, uma delas a Biblioteca de André Luís da Silva Ribeiro. Portanto, mesmo que haja uma biblioteca que por qualquer razão lhe pegue o fogo, sim, tem sempre. ainda tem 10. Ou seja, a freguesia da Ribeirinha vai estar documentada e guardada em 11 bibliotecas diferentes e bem guardada. A forma que perdura para o futuro é o livro. Era isso que eu gostava de deixar. Obrigada, Sr. Lidoí. Pegando aqui novamente na freguesia, e gostava de perguntar ao Sr. Alberto, o senhor não é natural da Ribeirinha, ou seja, mas conhece profundamente o espírito desta freguesia. Ou seja, qual é a relação atual que esta população da Ribeirinha tem com a tauromaquia e como é que esta tradição se mantém viva e como é que vamos fazer isso para mantê-la sempre viva nas próximas gerações? Voltando atrás, é assim, eu conheci a freguesia da Varinha já há alguns anos. Eu fiz tal e qual como o Japão, mas de outra forma, uma pesquisa e uma recolha na freguesia da Varinha de um cortejo etnográfico que foi feito em 1995, vai fazer este ano, dia 5 de junho, 30 anos. E eu aí vi, portanto, a riqueza etnográfica que esta freguesia tinha, tanto da tauromaquia, tanto de trajes tradicionais, como canções, músicas, e foi a partir daí que eu fiz, portanto, fundei um grupo folclórico aqui na freguesia da Varinha. Portanto, eu dou valor ao Japão, que ele fez um trabalho excelente, tem aqui um livro. Portanto, também escolhi as pessoas, parece-me certas, para fazer este Sem livro. dúvida. Tive muita sorte e quando escolhi já sabia que ia ser um trabalho, ia ser feito um trabalho muito bom. E,
portanto, a riqueza foi tanta que eu fundei esse tal grupo folclórico e a riqueza do José Paulo foi tanta que ele escreveu aqui este livro, Este livro. que foi um sucesso, que está aqui a ser um sucesso. Portanto, Muito eu bem. acho que as pessoas da freguesia da Rainha vão continuar com as suas tradições folclóricas E cada vez etnográficas mais orgulhosas e depois mais do orgulhosas, dia e 26 de depois, Abril, quando for. é isso mesmo. E também estão orgulhosos e com um trabalho que o Japão fez desenvolveu aqui este livro. Portanto, a tauromaquia da Rainha nunca mais vai acabar. Portanto, vai manter todos estes produtos todos que nós Com certeza. desenvolvemos aqui e vai continuar a ter e vai ser sempre forte. na Sem sua dúvida. tradição tauromaquia. José Paulo, este livro tem uma forte componente de celebração de identidade da Ribeirinha, desta freguesia. Ou seja, como é que vê o impacto desta obra e terá no orgulho e no sentimento de pertencer à comunidade aqui da freguesia? Ou seja, o que é que vê neste impacto que terá nesta freguesia, este orgulho, o que é que este livro vai trazer? A mim deu-me um prazer enorme escrevê-lo. Dá-me um prazer enorme pegar nele hoje, porque ele já está disponível, e se calhar mostrar à minha sobrinha mais velha e ela ver o avô pequeno, ver a atriz, a avó dela pequena, já que ela nem sequer se lembra disso, nem se conviver com ela, mas dá sobretudo isso, dá de ficar alguma coisa registada Claro. que nós nos divertimos de alguma maneira. Eu acho que há que sair um bocado e estar fora para perceber a importância de ter estado cá dentro. E ser da Ribeirinha é isso mesmo. Ser da Ribeirinha é um sentimento. A gente fala de maneira diferente, toda a gente diz isso. A gente relaciona-se de maneira diferente, toda a gente diz isso. Nós às vezes falamos de forma riz, como se costuma dizer uns com os outros. Sim. Falamos de riz, oh homem, estás a falar de riz. Mas é assim, é a nossa forma de ser. Dizem que são extratos dos flamengos que nos voaram e que deixaram essa forma de falar e de se relacionar. Toda a vida, eu dou um exemplo muito simples. Eu toda a minha vida ouvi falar de um senhor que é o segundo pastor mais antigo da Ribeirinha, que é o senhor Chico Fernandes Miranda, Francisco Fernandes Miranda. Sempre ouvi falar da forma como ele tratava o seu trigo, como ele andava na canada de capitão, de onde eram os meus e de onde viveram e nasceram os meus, da minha família. E sempre ouvi falar deste homem. E de um momento para o outro, um homem que eu ouvia em histórias, que tinha uma enxada em casa, que tinha sido oferecida por Chico Fernandes Monteferro, um homem que tinha sido pastor e uma referência de nós todos lá em casa, e queria relatar aqui só o facto de ter recebido a fotografia dele. E quando recebi a fotografia dele e o vi, foi como um materializar de uma coisa que eu idealizava, mas não conhecia. E ao fim e ao cabo disse, olha, está aqui uma pessoa que eu venerava, não conhecia, está a imagem dele aqui, está a história dele aqui, e está projetado para o futuro, não acaba. Porque realmente está aqui. E as nossas vivências taurinas mantêm-se. Mantêm-se porque nós temos dos melhores ganadeiros da Ilha Terceira. Nós temos dos melhores pastores da Ilha Terceira. Nós temos dos capinhas mais competentes da Ilha Terceira. Nós temos dos focados mais robustos da Ilha Terceira. Porquê é que temos isso? Temos isso porque temos proximidade à cidade, o povo se relaciona entre si. Sim. E porque na Ribeirinha, entre os ribeirinhenses, há sempre o despique de ser melhor que o outro. Isso é uma coisa que é nossa e que não nos vai deixar. Nós, quando estamos fora, unimos-nos mais do que quando estamos dentro. É a nossa característica Desculpa principal. interromper, mas é curiosa. Eu vou agora contar uma curiosidade minha, da minha familiar, ou seja, sou neta e filha de ganadeiro e sempre ouvi falar, e agora mais recentemente, falando com o meu pai e mesmo sobre este livro, o meu pai dizia que os melhores pastores que o teu avô teve e que eu tive na altura na corda eram da Ribeirinha. E eles quase que se matavam uns aos outros para ver qual era, no bom sentido, de que todos queriam ir à corda, todos estavam disponíveis, todos mostravam-se disponíveis e uma grande parte era da Ribeirinha. Portanto, é curioso realmente ver. Falar em nomes como o seu António Fraga, o seu Manuel Trinca,
epá, tantos bons, tantos de bolso, o Luís Pastor, é falar de uma história de gente e de uma linhagem de gente que, ao fim e ao cabo, é dura no campo, construiu aquilo que é hoje a Ribeirinha em termos agrícolas, mas que, ao fim e ao cabo, são os nossos. Estamos na base daquilo que é o nosso alicerce, daquelas que são as nossas raízes. E isso, mais do que o livro de tauromaquia, baixamos às raízes profundas da tauromaquia e da criação de gado e da sustentabilidade agrícola, que manteve um povo na Ilha Terceira e um povo na Ribeirinha a depender daquilo que o sol dava e daquilo que os animais nos permitiam dar, e que depois desembocou, olha, a gente tem que se divertir de alguma maneira. E divertimos com aquilo que nos dá alimento também. Neste caso, os bovinos, neste caso, tudo bem. Claro. No próximo dia 26 de abril, ou seja, dentro de poucos dias, vai ser apresentado o livro, ou seja, vai ser neste mesmo local, na Casa da Lata. Estamos aqui hoje a fazer quase uma pré-homenagem ao lançamento do livro, onde será, portanto, o evento será aqui na Casa da Lata, e como é que as pessoas podem acompanhar esta apresentação? Assim, estão convidados toda a gente que nos quiser acompanhar no dia 26 de abril, às 21 horas, aqui na Casa da Lata. E a Casa da Lata é fácil de chegar. Toda a gente sabe onde era a antiga fábrica de leite da Ribeirinha, portanto é ao lado. As nossas origens estão aqui. A nossa manteiga era produzida aqui, portanto é ao lado. Em frente ao cemitério de Nosso Senhor da Boa Morte, aqui mesmo, em frente mesmo. E toda a gente é bem-vinda. Costuma-se dizer que quem vier por bem é bem-vindo. E que partilhem connosco um bocado daquilo que foi o nosso trabalho de 2 anos e meio, do Edgar, e compilação do seu livro, que foi um trabalho intenso. Foram muitas horas de pesquisa. Foram cerca de, não sei bem, mas julgo que foram quase 270 entrevistas. Foram fotografias que a gente foi tirar aí, correndo as canadas e rabecos da Ribeirinha. Horas. Mas que foi de um gosto enorme rever pessoas que a gente já não via há muito tempo, e que de um momento para o outro, olha, afinal estão cá e predispuseram-se. Muito que as suas camisolas de pastor já roçadas amarelinhas, mas elas saíram fora e tirou-se a fotografia. É engraçado que as pessoas sentem um orgulho em mostrar, em ajudar e em poder estar presentes em tudo o que se possa fazer sobre a sua freguesia. Efetivamente, há pessoas que são, digamos assim, têm sentimentos positivos com aquilo que fizeram enquanto pastores ou enquanto ajudaram no mato, mas há muitos que, para alguns ganadeiros, são apenas mais um. E o facto é que nós lembramos no livro tal e qual como as pessoas eram, nasceram, andaram nesta casa, andaram naquela, tiveram esta lesão, não tiveram esta lesão, faleceram no dia tal. É isso que fica. É dar memória a pessoas que são anónimas, mas que no conceito de tauromaquia e no conceito que é a vivência em comunidade, enquanto ribeirinhenses, todos nós, tem um valor extremo. Eu falei com gente humilde que foi pastor, se calhar muita gente não se lembrava, os pastores, os ganadeiros que os tiveram como pastores, se calhar nem sequer se lembravam deles, mas o sorriso daquela gente ao abrir-nos a porta, ao falar connosco, ao dizer a sua história, em alguns eu cheguei ao carro e simplesmente lavei-me em lágrimas. E realmente isso deu-me vida. A verdade é que deu-me vida. Ou seja, lá está as marcas deste livro. Isso é que me deu vida, em palavra de honra. Edgar, com o lançamento do livro e com a exposição das fotografias que ele contém, como é que vês a importância deste evento para os nativos da Ribeirinha e como é que achas que eles vão se conectar com o passado e com esta riqueza, não só escrita, mas também visual? Isso resume-se exatamente ao que eu disse há pouco tempo atrás, há poucos minutos atrás. Isto é algo que fica, como eu referi, um dia todos estes personagens se vão, mas a história vai ficar. Claro. E o registro vai ficar. Como o João Paulo disse, ele disse bem, no caso dos pastores, desde o primeiro pastor de Ribeirinho, o segundo pastor, que já não estão entre nós,
Por isso é que as fotografias têm um fator, têm importância tremenda. O personagem já não se encontra cá, infelizmente, mas o registro está, a história está. Sem isso era impossível Sem dúvida. termos feito esse mapa. E o Sr. Dino Ferreira foi bem, no caso, os 11 livros que são distribuídos a nível nacional, isto é uma obra que fica para a vida. Daqui a documento. 20, 30, 40, já não estamos cá, e para quem já não está cá, mas certamente este livro, Ribeirinha, Freguesia Taurina, vai ficar para sempre. Vai ficar registado. E conta muitas histórias, ou seja, vai Conta a deixar história um de um cunho povo. pessoal de um povo. Conta a história, por isso é que a gente, voltamos atrás, está uma maquiagem. Portanto, isso fica a história de um povo, fica o registro de um povo. O Sr. Paulo falou ali uma coisa há bocadinho, sobre umas fotografias minhas, dos miúdos de Bernal na Mão, e eu digo, enquanto eu vir um aficionado, como lhe chamo, de palmo e meio, a brincar aos touros, a tauromaquia está viva e bem viva e nunca irá acabar. E de Santo Amaro à Ladeira, à Séria e ao meio da rua, cada fotografia que eu fiz, cada pessoa que se prontificou a ser fotografado, vi-o sempre com um sorriso no rosto, com um sorriso nos olhos, e está bem, queres repetir? Não, estava ótimo. Não houve um entrave. E quero dizer que já sempre fui bem recebido na freguesia da Ribeirinha. Cada tourada onde vou nessa freguesia sempre sou bem recebido e não tenho. É um orgulho. Bom, para resumir isso, é Claro, um sem orgulho dúvida. ter feito parte deste projeto e é um projeto que vai ficar para a vida, vai ficar registado para a vida. Daqui a 30, 40 anos já não estarei cá, mas deixei ficar. É o meu lugar. E é isso que fica. E a população da Ribeirinha vai agradecer. Exatamente. Dr. José Paulo, aqui já é jeito de finalização, porque o tempo está a passar muito rápido, porque a conversa realmente está boa e é um prazer também conhecer melhor as tradições e as gentes das Ribeirinhas. Realmente este livro vai ficar na memória de toda a população, não tenha dúvida. O evento está marcado para às 21 horas do dia 26 de Abril, na Casa da Lata, aqui na Ribeirinha. Ou seja, e o que eu gostava de perguntar já agora em jeito de finalizar o programa era a apresentação do livro será um grande momento de celebração histórica neste momento para toda a Ribeirinha, toda a sua população. Que mensagem final gostaria de deixar para o público que irá assistir aqui ao evento e participar nesta celebração cultural de todos os habitantes da Ribeirinha? O que eu gostaria principalmente era que nós, enquanto gente da Ribeirinha, nos uníssemos e sentíssemos essa obra como nossa. Não é minha, não é do Edgar, é da Ribeirinha. Foi uma feliz e extraordinária ideia do Sr. Presidente da Sem Junta, dúvida. Alberto Melo. É um homem empreendedor que desde sempre nessa Ribeirinha fez obra. Ele falou aqui do cortejo etnográfico de 95. Eu saí nesse cortejo etnográfico de 95. Os meus irmãos e os meus pais saíram nesse cortejo também. Mobilizou toda a freguesia e esse livro é mais uma forma de mobilização. Quais são os pontos fundamentais? Nós temos um prefácio escrito por um filho desta freguesia, bisneto de ganadeiro, neto e filho de pastor, que é o Dr. João Manuel Ventura, que nos deu o gosto de estar presente. Ele geralmente é um homem do backstage, mas deu-nos o gosto de nos ajudar e foi preciosa a sua ajuda. E para ele vão as minhas palavras de gratidão e tudo faremos para estar aqui presente. Ele é uma pessoa que não gosta muito de estar em público, mas faremos tudo para estar aqui presente connosco, ele e toda a sua família, que são absolutamente fundamentais naquilo que é a história taurina da Ribeirinha. E vai ser apresentado uma pessoa que tem muito para dizer. Historicamente, as relações antropológicas de todos nós terceirenses, a forma como nos relacionamos uns com os outros, a forma como nos alimentamos, como nos divertimos culturalmente, aquilo que somos, que é o Dr. Francisco Maduro Dias. Vai-nos dar a honra de apresentar este livro. Portanto, além do ato social em si, Claro.
terá também um movimento musical, um abrilhantar musical, que estará a cargo do Osvaldo Lima e do seu grupo da Wedding Soul, que trará o cunho de festa que nós precisamos num dia 26 de Abril, num sábado às 9 horas. Ou seja, seguido de um todos os breboreiro. caminhos Seguido de um breboreiro. vão dar à Casa da Lata na Ribeirinha às 9 da noite. Ou seja, nós ficaremos felizes por este livro, que é de todos nós, comunidade da Ribeirinha. Vamos ver um bom espetáculo e vamos sair de barriguinha cheia, o que também é muito importante. Muito obrigada. O tempo está mesmo no limite. Diga, Sr. Alberto. Portanto, eu gostava de agradecer aqui este belo cenário que temos aqui, belas pessoas, belas gentes que fizeram este livro, e ainda bem, que eu isto fica em marca, mas também não desvalorizando este excelente trabalho feito por todos, e queria dar um agradecimento especial ao casal patrocinador do livro, que é o Sr. João, a Cecília Pires, empresários de sucesso radicados em Castings, nos Estados Unidos da América. O amigo João Pires, natural da Ladeira Grande aqui da nossa Ribeirinha, é bem conhecido por todos nós, pessoa de bem, e contribui e ajuda nos mais variados eventos ou obras sociais, quer cá na nossa terra, quer na nossa terra natal, bem como lá longe, na diáspora. O seu nome ficará para sempre ligado à história da tauromaquia da freguesia de Ribeirinha. Obrigada, Sr. Obrigado Alberto. a todos. E foi assim este programa de Tauromaquia Viva, deslocado neste momento do Rádio Clube de Angra para a Casa da Lata na Ribeirinha. Venham ao dia 26 de Abril, às 9 da noite, à apresentação do livro. A freguesia da Ribeirinha deve estar orgulhosa destes seus habitantes que foram e serão e vão continuar a ser ligados à tauromaquia e a toda a Festa Brava. O Tauromaquia Viva agradece a vossa presença. Vai aqui um forte abraço também para o Sr. Euclides Álvares e para a Televisão Portuguesa da Califórnia, Rádio Portugal USA, Rádio Luz Holândia, Rádio Portugal Boston, Rádio Ilhéu do Topo e a colaboração especial da Voz dos Açores, para a Tribuna Portuguesa USA, Difusora Litoral de São Paulo no Brasil, produção de André Vieira mais uma vez, Álvaro Gomes. E este programa, apesar de ter hoje os meus colegas como convidados, não deixo de dizer mais uma vez que o programa é de José Paulo Lima, Edgar Vieira, eu, Orlando Gomes, despeço-me com um forte abraço a todos e foi mais um Tauromaquia Viva. Tauromaquia Viva, no Rádio Clube de Angra.